Placa de vídeo da AMD dá mais desempenho quando você coloca junto com o processador da AMD? Eu recebo esse tipo de pergunta ainda hoje, em 2020, e eu entendo as pessoas que perguntam isso porque parece fazer sentido. Pô, o hardware da mesma empresa, será que não se conversam melhor? E lá atrás, quando eu comecei a aprender sobre hardware, 2007, 2008, eu escutava pessoas dizendo categoricamente: Lucas, se você colocar uma ATI em conjunto com um Phenom ou qualquer CPU da AMD ali, você vai ter mais desempenho. A gente sabe que isso não é verdade, os testes mostraram isso ao longo do tempo, depende da performance do processador, enfim. Mas agora, parece que isso mudou. Quando a AMD lançou esses novos produtos, Ryzen 5000, Zen 3 e as novas placas de vídeo, ela anunciou um recurso chamado Smart Access Memory, que permite que o CPU Zen 3, até o presente momento, né, só ele, acesse toda a VRAM de uma placa de vídeo como essa, que é uma 6800, que tem 16 GB de memória. Até então os CPUs acessavam cerca de 256 MB de VRAM. Com esse acesso agora liberado, eles conseguem retirar certos gargalos em certos testes e aumentar o desempenho. A AMD fala ali até 11% e vai variando de game para game. Nos meus testes vocês vão ver isso em ação em conjunto com a 6800 XT, o Ryzen 5 600X, que eu já fiz o review, tanto do CPU quanto da placa de vídeo, comparando com o 10900K também com a 6800 XT, para a gente ver se realmente esse tipo de recurso fez sentido, se valeu a pena habilitar ou não, já que é um recurso grátis, entre aspas, para quem tem a plataforma. As limitações, no entanto: a AMD anunciou que esse recurso só está disponível nos Ryzen 5000, em conjunto com uma placa X570 ou uma B550, as placas 500, né? A A520 deve ter o suporte também, e em conjunto com as suas placas de nova geração, RDNA 2, como uma 6800 XT, 6800, 6900 XT e enfim. Você precisa atualizar a BIOS com a GESA 1.1.0 ou superiores a esse, e habilitar lá na BIOS dois recursos, o 4G Decode e o Resizable Bar, que é a opção que permite que faça esse ajuste via PCI Express, que o CPU consegue acessar essa VRAM disponível na placa. E aqui é interessante a gente ressaltar que esse recurso pertence ao PCI Express. Então, teoricamente, outras empresas como Nvidia ou Intel podem trazer esse tipo de recurso para os seus produtos. A própria Nvidia já disse aí ao Gamer Nexus que está implementando isso também futuramente nas suas placas de vídeo. Então, hoje é um recurso por enquanto exclusivo das AMD, mas futuramente deve trazer também para CPUs Intel ou mesmo CPUs AMD que não suportam o PCI Express 4.0, que é um dos requisitos desse tipo de recurso. Bom, basicamente é isso. Antes de começar os testes, eu vou falar para você sobre os problemas que eu tive, porque sim, existem problemas. Um deles é o fato que você precisa desabilitar o CSM, que é aquele módulo na BIOS que permite que você use o Windows não UEFI, e por acaso a minha instalação do Windows 10 estava no modo CSM, e aí quando eu tentei habilitar o recurso ele simplesmente não funcionou. Então eu precisei reinstalar o Windows, formatar a máquina com a opção CSM desabilitada para aí sim funcionar o Smart Access. E outra coisa, a minha placa-mãe da minha bancada principal é uma X570 Aorus Elite. Ela recebeu esse update de BIOS com a GESA 1.1.0, tem as opções para você ajustar o PCI Express ali e o 4G Decode, mas mesmo habilitando isso, na prática, no Windows não funcionou. Fiquei sem entender o porquê. Eu só consegui fazer funcionar com uma outra placa-mãe, que é uma X570 Taishi, e essa é uma das 4 placas-mãe que a AMD disse que está funcionando 100%, que a compatibilidade é certa. Ela anunciou 4 placas, as tops, uma das ROG, a Crosshair Hero da Asus, a MSI Godlike, se não me engano aqui é a mais top deles, e a Aorus Master, que é uma das melhores que a Gigabyte oferece hoje. Então a minha Aorus Elite, não entendi por que não funcionou. Enfim, pessoal, então basicamente era isso que eu tinha para falar para vocês. O Smart Access promete melhorar o desempenho, tem esses pormenores. Agora a gente vai ver aqui os testes que eu fiz em vários games. Começando pelo Assassin's Creed Valhalla. Aqui nós vemos um teste simplesmente impressionante. Quando a gente colocou ali o Ryzen 5 5600X, observe que ele teve até menos desempenho que o 10900K, com a mesma placa, com a 6800 XT.
um frame a menos na média, 2 a menos na mínima. Só que quando a gente habilitou o Smart Axis, cara, o CPU foi para 84 de mínima, 111 de média. Aqui, olhando por cima, deve estar na casa dos 14% de aumento só habilitando o recurso na BIOS. Impressionante, né? Isso fez com que essa placa de vídeo se distanciasse mais ainda da 3080, conforme vocês estão vendo nos gráficos. Quando a gente parte aqui para 4K, basicamente o mesmo acontece, há um ganho de performance. Agora a gente vê ali 4 frames a mais na média, 4 frames a mais na mínima também, e ajudando a placa a entregar um desempenho mais sólido em relação a 3080, ao menos nesse tipo de jogo. Já pensou se todas as placas aqui tivessem esse tipo de recurso, você ganharia performance grátis com todas elas. Seria uma opção interessante para quem tem uma placa um pouquinho mais fraca e você precisa ali de 14%, como a gente viu aqui, é muita coisa para quem está rodando com hardware mais simples. Se futuramente a Nvidia implementar isso para várias placas, de repente até da geração passada, e os CPUs Intel também receberem esse tipo de suporte, a gente vai ter a opção de habilitar em placas mais fracas, porque hoje fica restrita a placas tops, das 6800 para cima, né? Testei aqui no caso com a 6800 XT. Bom, aqui nós temos o teste no Battlefield 5, aqui as coisas começam a dar uma normalizada, porque realmente Assassin's Creed foi um ponto fora da curva. Vocês podem ver em outros testes na internet que ele foi um dos jogos que mais deu desempenho. E se você pega aqueles jogos que tem um lado mais para AMD, tipo aquele Dirt 5, o Godfall, né? São jogos patrocinados, então naqueles jogos que estão aproveitando melhor do hardware da AMD, a gente também viu ganhos expressivos. Só que esses jogos não fazem parte da minha bateria de teste, eu vou trazer uns gameplays com eles ainda, tá? Fiquem tranquilos. Então, Battlefield 5, você vê que a mínima chegou a ficar até um pouco inferior, fica ali na margem de erro, e a média aumentou um frame também na margem de erro. É interessante, ainda assim, a gente vê que o Ryzen 5 consegue ter um desempenho equivalente a um 10900K, que tem 10 núcleos, é um CPU bem mais caro que ele e que consome mais energia que ele. Estamos falando de um CPU que consome quase 200 watts no máximo no boost, enquanto que um Ryzen 5 consome 65 watts, é uma diferença muito grande. Isso aqui faz, mais uma vez, aumentar a distância de uma 3080, que é uma placa de vídeo mais cara que a 6800 XT. Né? Embora quando a gente fala de preço, né, a real não tem para comprar nenhuma, então não importa muito o preço das placas, cara. Vocês viram alguém comprando? Parece que tem umas pessoas que compraram no Brasil, mas está tudo esgotado ao longo do mundo. Aqui nós temos o teste em 4K, nesse caso teve um ganho de performance mais claro, né? Tanto na mínima quanto na média, e distanciou um pouco a mais em relação a 3080. Battlefield é um jogo que geralmente as AMD se dão melhor. Você pode ver, por exemplo, a própria 5700 XT ali com quase o mesmo desempenho de uma 2080 na média, a mínima, porém, ficou realmente mais baixa, né? Bom, inclusive aqui eu trouxe para vocês o teste da 3070 também da 6800, então vocês podem conferir na performance e você observa que a 6800 é uma placa coringa. Ela fica no meio da 3070 e da 3080, tanto em preço quanto em performance. Então ela briga com as duas. Ela é mais cara que a 3070, porém oferece mais desempenho. Ela é mais barata que a 3080, oferecendo menos desempenho. É uma opção para quem quer o meio. Não quer nem a 3080 com seus $699 e nem a 3070 com seus $499. Né? Interessante. Depois eu vou fazer um vídeo sobre um review completo da 6800 também. Inclusive essa que está aqui na mesa é 6800, tá? Não é nem a XT. Mas eu vou parar de falar, senão a gente enrola demais no vídeo e acaba ficando muito longo, né? Partindo aqui para o teste em Microsoft Flight Simulator, a gente vê que a maior média do teste, retirando um pouco desse gargalo do PCI Express, foi justamente habilitando o Smart Access Memory no Ryzen com a 6800 XT. A mínima, porém, ficou melhor no teste da 3080. Observe que todos esses testes das barras de baixo são com o 10900K, que é o CPU que eu testo todas as placas de vídeo. Apenas os testes ali em cima, os dois que estão separados, foram feitos com o Ryzen 5 5600X, ok? E é o único Zen 3 que eu tenho agora, senão eu teria feito o teste com o 5800X, enfim. Quando a gente parte aqui para 4K, mais uma vez teve uma pequena melhora na mínima, uma pequena melhora na média, fica quase no empate técnico, só que ainda assim a 3080 entrega mais desempenho. A gente viu isso no outro vídeo, quando a gente
parte para 4K em vários dos games, a 3080 dá uma disparada. Quando a gente fala de resoluções menores, 1440p, Full HD, com uma resolução que eu não estou testando aqui porque são placas muito rápidas para isso, a gente vê que a AMD se dá melhor. Então especula-se aí pela internet que possa ter a ver com a maior largura de banda física, né, da 3080 em relação ao 6800 XT. Mas vamos ver o que vai rolar aí no mercado quando surgirem novos drivers, né? Horizon Zero Dawn, benchmark, nós vemos que não houve diferença. Basicamente isso. Então se você compara o 10900K com o 5600X, ele entrega um pouco mais de desempenho na mínima, um pouco mais de desempenho na média, empate técnico no caso da média, o mesmo desempenho entre a 3080 e o 6800 XT quando a gente habilitou esse recurso, né? Em um caso, o 10900K estava realmente um pouco melhor. Partindo para 4K, mais uma vez não houve diferença, então foi melhor manter mesmo o Core i9 com essa placa. Aí vai variando de game para game, otimizações para cada arquitetura. Quando a gente parte para Metro Exodus, a gente vê a 3080 ganhando mesmo em 1440p, que é a resolução onde a AMD estava se dando melhor. Quando a gente habilitou o Smart Access no Ryzen, teve uma melhora na mínima e a mínima acabou ficando equivalente ao teste do 10900K com a mesma placa, o 6800 XT, a média acabou ficando um pouquinho menor. Então a gente percebe que aquilo que eu falei para vocês, o Assassin's Creed foi o ponto fora da curva, aquele teste que chama atenção. Se eu mostro só aquele, todo mundo fica, nossa cara, que salto de desempenho. Quando a gente parte para outros testes, a gente vê que a diferença existe, mas é um pouco mais modesta, né? Aqui nós temos o teste 4K, chegou até a perder, mas fica na margem de erro, é um frame a menos, é o mesmo desempenho, né? E todos os testes vocês estão vendo aí, o caso 10900K também ficou com o mesmo desempenho quando a gente colocou a placa de vídeo. Então não houve diferença entre o Ryzen e o 10900K com a 6800 XT, habilitando o Smart Access ou não. Red Dead Redemption 2, a mínima ficou um frame a menos, a média subiu um pouquinho, 4 frames, então tirou um pouquinho a mais do desempenho. É até interessante ressaltar para vocês, pessoal, que no Assassin's Creed, por exemplo, sei que a gente já passou da parte dele, mas lado a lado, as duas placas estavam em 99%. Se você coloca a 6800 XT com Ryzen e com 10900K, estavam ambas a 99%. Mas o Smart Access dando mais desempenho, mesmo a placa entregando tudo que ela tinha para entregar. Interessante esse ponto, né? Eu vou colocar um vídeo aí rapidinho para vocês verem lado a lado isso que eu estou falando. Então, aqui nós temos a parte de cima os dois testes do Ryzen que estão um pouco melhores em relação ao 10900K quando você habilitou o Smart Access no caso, né? Em 4K, mais uma vez teve uma melhora na mínima, uma melhora na média, 3 frames. Ainda assim, a 3080 ficou um pouquinho acima na média, bem parecida. Você observa que diminuiu a diferença da 6800 XT para 3080. Ela tinha ali uma diferença de 4 frames na média. Quando a gente usou o Ryzen e habilitou o Smart Access, a diferença cai para 2 frames. Pouquíssima diferença, mas não deixa de ser interessante ver que isso faz diminuir aonde a NVIDIA estava se dando melhor, que era no 4K. E no final vocês vão ver o gráfico de performance relativa. A gente parte aqui para Resident Evil 3 Remake, que é um jogo um pouco mais leve. Não houve diferença significativa, a gente está entregando tudo que a placa tem para oferecer, então empate técnico. E nesse caso a 3080 ganhou, mas muito parecido os resultados, então não tem porque a gente ficar falando muito disso daqui. Em 4K a 3080 dá um gás a mais, 123 quadros, ainda assim é um game com foco em campanha, seja 115 ou 100 quadros, tá muito bom para rodar um game desse tipo aqui, não faz muita diferença, né? Shadow of the Tomb Raider, a gente teve também uma melhora com o Smart Access, então realmente hard da AMD com a AMD tá tendo uma diferença, né? Alguns frames a mais na média, alguns frames a mais na mínima. Quando a gente fala em relação ao teste do 10900K, ele ainda consegue entregar mais desempenho na mínima, 108 quadros versus 99 quadros do Ryzen 5 5600X. Ainda assim, na média, houve um maior desempenho que a 3080, embora a mínima realmente ficou um pouquinho abaixo, tá? Nós temos aqui o teste em 4K, alguma melhora do Smart Access, e nesse caso, você percebe que ele encostou na 3080 também, da mesma forma que no outro teste do outro jogo que eu mostrei para vocês. Então, você tem ali o teste com o 10900K,
está um pouquinho abaixo. O teste com 5600X com Smart Access, um frame a menos que a 3080. Ok? Interessante. The Division 2 é um game que as placas da NVIDIA se dão melhor. Então a 3080 está levando tranquilamente em 1440p. Houve uma melhora mais significativa na mínima do teste do Smart Access. Então ele entregou 6 frames a mais na mínima, entregando uma experiência mais consistente, próximo da mínima ali da 3080. Na verdade, o próprio teste com 10900K já estava um pouquinho melhor. Então nesse caso não houve tanta vantagem em colocar o kit AMD, porque o kit Intel, a AMD estava entregando um pouco mais de desempenho. Em 4K, sem diferença do Smart Access, NVIDIA levando a melhor na média. Bom, chegando então ao final de mais um breve vídeo, espero que vocês gostaram, estejam comigo até o final, né? Já são vários testes de RDNA 2 aqui no canal. Nós temos a performance relativa, onde eu mostro o desempenho relativo ao teste do 5600X com o Smart Access. Então nós vemos ali que em 1440p foi pouca diferença, mas nós tivemos uma melhora em relação ao 10900K. Olha lá que legal. Aonde o 5600X perdia do 10900K, agora ele está ganhando 2 frames a mais na média? Sim, mas está ganhando, né? 1% de diferença. E você percebe que existia ali uma diferença da 3080 para 6800 XT com 10900K, e essa diferença também ficou um pouquinho maior quando a gente habilitou o Smart Access Memory, certo? Bom, é uma diferença pequena e talvez vocês estranhem, Lucas, mas o Assassin's Creed estava dando uma média bem grande, né? Mas os outros 8 jogos, médias bem pequenas, e teve jogos que empataram, teve jogos que até ele perdeu um pouquinho de desempenho no Smart Access. Na média geral, fica isso aí muito parecido. Em 4K, é aquilo que eu mostrei para vocês, a 3080 ainda está lá na frente, né? Ela entrega maior média, 2% acima em relação a 6800, 4% acima, na verdade, em relação ao 6800 XT com 10900K, que é o mesmo CPU que eu testei a 3080, mas quando a gente habilitou o Smart Access no Ryzen, essa diferença diminuiu para 2%. Então, o cenário onde a 3080 mais estava ganhando performance, que era no 4K, possivelmente por conta da banda, mas a gente não sabe ainda a fundo sobre isso, nesse cenário, o Smart Access deu aquela impulsionada e encostou muito na placa, tendo a vantagem, no caso de ser uma placa que consome menos energia e é mais barata, mas na real é que ambas não estão vendendo. Bom pessoal, chegamos ao final de mais um breve vídeo, agora sim vamos finalizar por aqui. Recomendo que assistam aos reviews do Ryzen 5 5600X, eu explico muitas coisas dele. Assistam o review da 6800 XT que tem no canal, eu desmonto a placa inteirinha, mostro todo o projeto térmico dela. Em breve trago para vocês também o review completo da 6800, vou trazer gameplays, comparativos lado a lado, inclusive já até saiu um comparativo lado a lado da 6800 com a 3070, da 6800 XT com a 3080, incluindo outras placas como a 5700 XT, que era a última melhor placa para games da AMD, tirando aquela Radeon 7 que era para inglês ver, né? Então, tem vários vídeos já sobre isso no canal, e fique à vontade para se inscrever, ativar as notificações, deixar o seu joinha, tá? Um abraço, tchau!